Pessoal, boa noite. Eu sou a doutora Larissa. A gente está coordenando esse curso da Sala Vermelha para vocês, para tentar ajudá-los. Na verdade, não é para criar especialista, nada disso. A gente está tentando ajudar recém-formados e os médicos que estão no interior, numa cidadezinha que não tem recurso nenhum, a conseguir sair de situações inusitadas que a gente não aprende na faculdade, né? De usar o mínimo de recursos, pelo menos até a gente conseguir pedir a vaga e regular o paciente. Estamos aqui hoje com o Dr. Fabiano, cirurgião plástico, já coordena já, acho que mais de 5 anos, né, Fabiano? O Centro de Queimados Desde do abril, GOL, nós já temos quase 9 anos. quase 9 anos. Ó, o Centro de Queimados do GOL foi uma das coisas maravilhosas que o Estado trouxe para a gente, porque os queimados aqui, eles iam apenas para o Hospital de Queimaduras, que é um hospital particular, era conveniado com a Secretaria Municipal de Saúde. Então, melhorou muito o atendimento. Boa noite, agradeço a presença de vocês. Fabiano, pode começar. Certo, obrigado. Bom, quero agradecer então o convite para a gente poder estar falando um pouquinho aqui sobre o atendimento inicial, né, o atendimento dos pacientes que são vítimas de queimadura. Acho que é fundamental aqui para qualquer médico ter pelo menos o conhecimento do atendimento do trauma, que é o ATLS, e os queimados não é nada diferente. Os queimados eles estão dentro daquilo que é considerado trauma. Você conseguir virar aqui. Bom, eu não tenho nenhum conflito de interesse. Eu sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, também das sociedades americanas, Sociedade de Rinoplastia e também da Sociedade Brasileira de Queimaduras. Participo como editor de algumas revistas e estou lá como chefe da unidade de queimados do GOL. Bom, é interessante que, em geral, o ser humano ele é movido ou pela dor ou pelo prazer, ou o que nós chamamos aqui na química de energia de ativação. O que é importante a gente entender isso? Nós precisamos, como médico, ter a ação necessária para atender esses nossos pacientes que vão chegar para a gente. E essa energia de ativação, ela parte de nós. Da mesma forma que quando a gente olha os pacientes, e muitas vezes eu falo aqui especificamente, por exemplo, paciente queimado, que vai sofrer algum tipo de deformidade, de deformação, seja da sua identidade, seja na parte corporal, esse indivíduo ele precisa de ter uma energia de ativação para poder voltar e retomar suas atividades na sociedade, de compreender a sua importância e de se reerguer. E isso é necessário para todo ser humano que queira avançar. A Cora Colarinda já fala o quê? Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobrir no caminho certo da vida que o mais importante é o decidir. Ou seja, se nós não agirmos, provavelmente nós não vamos ter resultado nenhum. E o que acontece então aqui nas queimaduras? Vamos lá. No Brasil, estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas sofrem algum tipo de acidente por ano. Dessas que sofrem acidente, cerca de 3.100 pessoas são internadas por queimadura só no Centro-Oeste, segundo os dados de 2018. Então, para você ter uma ideia, é um dado extremamente significativo e uma quantidade de queimadura, ainda que preveníveis, elas têm ocorrido com grande frequência. Nos últimos 2 anos, a gente tem observado, principalmente na nossa unidade, aumentou muitos casos de queimaduras elétricas e acaba que ocorre então um índice elevado de internação desses pacientes. São 100 mil pessoas que são internadas no Brasil. O Brasil, apesar de ser um país continental, ele não tem uma quantidade suficiente, supridora em todos os estados, não tem todos os estados, não tem unidade de queimados. Alguns estados do país
apresentam isso. E, em geral, o que a gente observa nas unidades são sempre unidades sobrecarregadas. Para você ter uma ideia, o que tem ocorrido aqui em Goiânia foi um desmantelamento do atendimento do queimado na parte primária, secundária e terciária via Prefeitura de Goiânia. Alguns anos aconteceu isso, havia um centro de tratamento de queimaduras, pelo menos para a parte básica em relação a ambulatorial, em frente ao campo do Goiás, ele foi destruído, foi transferido o atendimento inicialmente depois para o pronto-socorro de Campinas, isso ficou cerca de um ano e depois eles fecharam. Agora, com essa crise dos anestesistas, não tem mais o atendimento desses pacientes no pronto-socorro de queimaduras, que era um hospital particular, mas que atendia também pacientes encaminhados pelo SUS para essa unidade. A consequência disso a nossa unidade ela foi construída para atender 10 leitos de 7 leitos de UTI. Hoje nós estamos com 50 pacientes internados, ou seja, 3 vezes a capacidade real daquilo que foi programado para que esse paciente fosse atendido de uma forma adequada. Então a gente vê isso aí, ó, 100 mil pessoas que são internadas por queimadura por ano aqui no nosso país. Bom, então as queimaduras elas podem variar de várias formas. Nós temos queimadura de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau, e alguns cuidados são essenciais para que o tratamento desse indivíduo ocorra de forma adequada. A primeira coisa que a gente tem que pensar é a classificação de queimaduras. Primeiro, queimadura de primeiro grau é aquela queimadura solar. A queimadura de segundo grau é uma queimadura que tipicamente vai formar uma bolha. Tá? Então, queimadura de terceiro grau não forma bolha, já vai para um tecido necrosado, destruído, mas a queimadura de segundo grau tem por especificidade essa formação de bolha. A segundo grau pode ser segundo grau superficial, que normalmente é essa que forma bolha, ou o segundo grau mais profundo. E existem aí várias formas de abordagem, de cuidados para que a gente possa ocorrer. Então, você tem a pele normal e a queimadura de primeiro grau, que ocorre só na epiderme. Esse paciente hidratar a pele e hidratar esse paciente para que ele tenha uma reposição de água adequada. Já na queimadura de segundo grau e queimadura de terceiro grau, em geral, essas queimaduras vão necessitar de alguma abordagem cirúrgica ou de um tratamento cirúrgico que envolve um retalho, um enxerto, para poder cobrir essa região. Queimadura de terceiro grau é certeza que vai precisar disso. Segundo grau, normalmente é segundo grau profundo, pode evoluir com isso. Às vezes a própria cicatrização é suficiente, no período de 2 semanas, é suficiente para que ele possa retornar às suas atividades. O que é importante você também ter em mente? Veja bem, você vai atender esse paciente, seja no interior ou aqui em Goiânia, chegou um paciente queimado. Você vai classificar ele, a superfície corpórea queimada dele, em relação a uma porcentagem. Existe uma regra prática que a gente usa essa palma da mão do paciente como 1%. Então, dependendo de se é criança ou adulto, utilizando a própria palma do paciente, você vai ter uma estimada aproximadamente uma superfície corpórea queimada. Ou então você vai entrar. Existem aplicativos, tá? Tem um aplicativo que é o Burns. Você consegue entrar nesse aplicativo e aí nesse aplicativo você consegue desenhar as áreas queimadas de segundo e terceiro grau para que ele calcule, para facilitar o cálculo do que você vai repor de volume de líquido para esse paciente. A mesma coisa, então, você pode também utilizar a tabela de Lamb-Browder, que é essa tabela que está exposta aqui. É uma tabela que também você encontra na internet, era diferente, classifica de acordo com as modificações que ocorrem no adulto e na criança. Isso ocorre por quê? Normalmente a cabeça da criança é maior em relação à superfície corpórea do corpo, então existem diferenças nesse aspecto aí em relação à modificação da superfície corporal. E como é que é o atendimento, então, ao queimado? O atendimento do queimado ele vai ocorrer da mesma forma preconizada no TLS, em que você vai ter os A, B, C, D, E e F, e que você vai fazer a parte a parte de imorbidade de um paciente como esse.
e o segundo, a questão da hidratação. Se um paciente queimado não for avaliado adequadamente em relação à via aérea, em relação à hidratação de forma adequada, é um paciente que tende a ficar com maior tempo de internação ou ir a óbito mais rápido. O que você tem que verificar então na via aérea? Você vai abrir e vai ver se há sinais de queimaduras nessa glote, nessa região da boca. Por quê? Se houver queimadura nessa região, é importante que esse paciente seja entubado de forma precoce. E isso é importante porque, se ele for entubado de forma precoce, antes que esse edema ocorra por causa do trauma naquela região, você vai preservar a via aérea nessa região. Segundo, muitas vezes, dependendo do ambiente, se esse cara teve uma queimadura no ambiente fechado, ele pode ter umas queimaduras mais graves e você vai conseguir detectar isso também de forma precoce. Então é importante você avaliar esse paciente sempre, ver a história de onde ocorreu essa queimadura e não deixar de olhar a via aérea se houve algum tipo de alteração ah, nessa, nessa região especificamente ou não, tá? Bom, em relação ao B, que é a parte respiratória, você vai observar a ventilação da caixa torácica. Pacientes com queimadura importante, circunferencial de segundo grau profundo e terceiro grau, esse tecido vai ficar com um aspecto mais endurecido. E isso vai dificultar muito a expansão da caixa torácica. Então, nesse momento, se você estiver ali observando, pode ser indicado fazer uma escarotomia ou uma fasciotomia para permitir a expansão do tórax. Veja bem, são queimaduras mais graves, queimaduras mais drásticas, e em geral o que você vai observar é que na incisão dificilmente ele sangra, porque esse tecido praticamente ele já foi consumido ali pela própria queimadura. O terceiro aspecto aqui envolve a questão da circulação. E aí a gente tem que preocupar principalmente porque pacientes na região dos membros inferiores e superiores, a queimadura de cunho circular ela vai dificultar o retorno venoso e ali vai sofrer uma síndrome compartimental. Nesses pacientes, então, que tem uma queimadura mais extensa, circunferencial, de segundo e terceiro grau, na região dos membros, é importante observar esse membro, avaliar o pulso, avaliar se tem sinais de síndrome compartimental e aí realizar as fasciotomias nas localizações adequadas para trazer alívio e trazer a preservação desse tecido, certo? Então, na queimadura, além de no trauma, quando for se atender, você vai colher a história, vai ver o A para ver se tem vias aéreas prévias, B, vai ver se vai ter uma respiração adequada, e C, na circulação, no paciente queimado, tem que observar os membros se houve alguma queimadura superficial, está evoluindo com síndrome compartimental ou não. D. D envolve, então, a avaliação neurológica. O que é importante aqui a gente entender? Principalmente pacientes vítimas de queimadura em que ele fica num ambiente fechado, que vai ter queimadura de plástico, que vai ter queimadura de substâncias ali que são tóxicas ao organismo. E aqui nós temos que considerar principalmente o CO2. Os indivíduos que têm queimadura com CO2, muitas vezes não vão alterar a saturação no oxímetro, porém podem apresentar inicialmente alteração do nível de consciência, a pele pode ficar com um tom mais vermelho, cereja, são sintomas que são sinais e sintomas que vão apresentar antes de apresentar algum tipo de alteração, e que muitas vezes a própria oximetria não vai mostrar isso de uma forma adequada. Esse paciente vai precisar de uma hiperoxigenação, de tratamento adequado ali naquela região e de uma detecção, uma suspeita precoce. Portanto, é importante que você, quando atender esse paciente, colha bem a história clínica dele. Então, você vai colher a história dele, você vai descrever onde foi aconteceu a queimadura, qual foi o mecanismo, o que foi o agente da queimadura para esse indivíduo, o ambiente que ele estava e as áreas que foram atingidas. Aqui é importante demais que você saiba, e nós vamos chegar aqui na exposição agora, visualizar e avaliar a superfície corporal. Por quê? Primeiro, se eu tiver uma queimadura química, uma queimadura por pó, você tem que tirar essa roupa desse indivíduo,
e evite jogar água se for queimadura por pó, porque pode dar ter uma reação naquela região. Então você tira, pega uma escova, tira toda essa região, expõe a área que foi queimada, avalia aproximadamente a área que foi queimada, tem os aplicativos que podem fazer isso de uma forma mais precisa, mas é importante que você o faça, porque isso vai determinar o cálculo de volume que você vai infundir nesse indivíduo. Se você retardar a infusão ou se você colocar de uma forma errada, tudo isso é prejudicial para esse paciente. E isso tem que ser iniciado já no atendimento inicial, não tem que ser aqui no GOL quando ele chegar. O certo é você iniciar esse tratamento já nas primeiras horas. E quando você chegar, vai trazer alívio para a dor, vai fazer essa abordagem inicial até que esse paciente possa chegar aqui até nós, tá? Como é que você vai calcular então? Como é que funciona a fluidoterapia no paciente queimado? Primeiro, considera-se para a superfície corpórea queimada o cálculo apenas das queimaduras de segundo grau e de terceiro grau. É muito comum, às vezes, o cara colocar queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau e jogar tudo. Está errado, tá? É importante que você observe o segundo e terceiro grau e calcule apenas a área de segundo grau para cálculo nesses pacientes. Em geral, a regra varia de 2 a 4 ml por quilo de peso, então você vai infundir o soro de 2 a 4 ml, aí você pode iniciar com Ringer ou Ringer lactato, que é mais adequado aqui, nas primeiras 24 horas. Como é que você vai prescrever isso? 50% do volume inicial você vai calcular para correr nas primeiras 8 horas e o restante nas próximas 16 horas, certo? Então você vai pegar o paciente, atender o paciente que foi queimado lá com 20% da superfície corpórea queimada e vamos supor que pesa 80 quilos. Você vai calcular pela regra de Parkinson, que é o quê? 2 ml vezes 80 dá 160 vezes 20. Então você vai ter 3.200 ml para correr nas primeiras 24 horas. Nas primeiras 8 horas você vai correr 50%. Então você vai calcular para correr 1.600 ml nas primeiras 8 horas e os restantes nas 16 horas a seguir. É importante que você sonde esse paciente que tem uma queimadura mais importante para monitorar a diurese. Às vezes você está no interior, vai demorar algumas horas aí para esse paciente chegar. É importante ter essas anotações e essa clareza, porque nós já estamos cuidando desse paciente, tratando ele. O que você pode fazer para ele é a medicação para dor, tá? Estimular esse rim, estimular a hidratação desse paciente através da fórmula de Parkland e observar principalmente se ele não vai ter necessidade ou não da utilização de algum sistema aí de proteção da via respiratória. Então, se ele tiver queimadura da via aérea, é importante entubar ele antes que ocorra um edema. Então, aqui como eu citei, o paciente que tem queimadura aí da mucosa da via aérea, ele rapidamente, quando você começar a hidratar, ele vai inchar. E a hora que ele inchar, vai dificultar muito a intubação e a respiração dele. Então é importante que você verifique isso e já entube ele caso haja necessidade, por causa dessa queimadura de via aérea, de forma precoce, tá? E fisioterapia, cuidados, essa parte toda vai vir aqui já na internação dele aqui na UTI. O tratamento dele vai envolver o debridamento precoce. Aqui nós preconizamos o debridamento nas primeiras 24 horas. Isso impacta demais na evolução desse paciente, impacta no tempo de internação dele, impacta na mortalidade dele, impacta na infecção da ferida. Por quê? Debridando-se inicialmente, a gente sabe que a gente vai retirar uma coisa chamada complexo proteico, né? Um complexo proteico que estimula e desencadeia todo o processo inflamatório nesses pacientes. Então, a gente conseguindo tirar esse material, aí a gente estimula a granulação precoce nessa região, facilita a estabilização desse paciente e a evolução dele sem infecção. É preconizada aqui uma enxertia precoce, então, à medida que esse tecido começa a granular, já inicia-se o processo de enxertia desse paciente. Há dois tipos de curativos biológicos e não biológicos. Curativos biológicos envolve, por exemplo, a membrana niótica, ela pode ser utilizada de forma temporária, mas pode. A própria pele, não dele, mas de outro ser humano, pode ser retirada, doada e colocada ali temporariamente para cobrir aquela região. Você imagina a função da pele, serve de barreira para agentes patológicos, mas também diminuir a perca de água.
Então, naquele período inicial grave que esse paciente está sofrendo agudo, é muito importante que ele tenha um pouquinho desse cuidado para evitar essa perca de água, essa desidratação inadequada ou da própria infecção desse local. Existem vários curativos não biológicos, eles são utilizados já na unidade de queimados. Então, assim, se você avaliar o paciente, avalia o paciente, se você pode fazer um curativo lá antes, sem encaminhar, jogando a sulfadiazina de prata naquela região e fechando aquela região. Faça um relatório contundente descrevendo tudo que foi feito em relação à história, o que foi feito para ele, o que foi prescrito e o que já correu de volume. São fatores importantes que vão determinar e vão auxiliar na maior mortalidade desse paciente para a gente evitar complicações ou mesmo o óbito desse paciente. Mas isso tem que ser iniciado desde o tratamento inicial lá na sua unidade. Tá bom? Bom, acho que para o entendimento inicial do paciente, a sua abordagem, seu tratamento, é importante compreender isso. Eu tenho aqui meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida que não for correspondida aqui, possa enviar. E agora eu estou aberto para perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta sobre atendimentos queimados, fique à vontade para poder fazer a pergunta por aqui. Obrigada, doutor Fabiano. Eu olhei aqui no chat, ninguém colocou nenhuma pergunta. Eu queria abrir, né, como o doutor Fabiano falou, para vocês, se vocês quiserem questionar, perguntar o que pode fazer nas unidades de vocês. Estamos aqui para poder orientá-los. Enquanto o pessoal vê aí, Fabiana, eu queria também pontuar que a grande preocupação nossa nesse curso, além do atendimento, igual o Fabiano falou, importantíssima exposição, importantíssimo hidratar e pedir ajuda, né? Pedir a transferência do paciente, que provavelmente a sua unidade não tem condições. O que a gente pede é... Oi? Deixa eu até falar isso, é importante, por Pode exemplo, falar, perfeito. alguns pacientes têm indicação para serem internados em unidades de queimados, que são qualquer tipo de queimadura de terceiro grau, queimadura elétrica, queimadura química, ah, os pacientes com grandes queimados, né? Então, crianças acima de 10%, adultos acima de 20%, esses são pacientes que vão necessitar de internação na unidade de queimados para receber os cuidados iniciais. Queimaduras menores normalmente é indicado tratamento ambulatorial, então é curativo e acompanhamento. Mas esses pacientes, principalmente, esses pacientes mais graves, eles têm que vir, né? Queimadura elétrica, são nas 48 horas iniciais, seja da parte cardíaca, seja da parte renal, devido à rabdomiólise ali, tem que estar monitorando, tem que estar hidratando, porque senão ele pode evoluir aí com alterações mais graves e até parar. Ótimo. E aí, como o Fabiano explicou os casos, a gente tem que tomar cuidado com o que escrever na EH, porque a gente precisa identificar imediatamente o paciente que é mais grave e o paciente que precisa de transferência para uma unidade especializada. Então, é muito importante vocês colocarem o tipo de queimadura que foi. A gente vê muitos casos que não falam o que aconteceu. Importante destacar a porcentagem de superfície corporal queimada. Importante destacar como o paciente está, se foi questão de suicídio, que às vezes acontece, se tem fratura cometida, o que foi, e pedir para o Estado, porque dependendo do município, né, não tem... Você não pede direto no Servir, que é o programa do Estado. Você pede no seu município, como, por exemplo, os municípios de Goiânia, a cidade de Goiânia. Você pede no sistema de Goiânia e pede para encaminhar para o Estado. E isso é muito importante, fazer essa EH corretamente. Infelizmente, a gente chega para a gente muitas vezes a EHs não conformes, né? Em que a pessoa às vezes frauda a superfície corpórea para poder querer encaminhar esse paciente. Isso é ruim, né? O Ministério Público tem olhado isso e às vezes o colega vai ter que depois responder por uma fraude disso, tendo que responder lá no Ministério Público porque sobrecarregou o sistema. Então, assim, o sistema ele tem um limite
e ele tem que ser utilizado de uma forma otimizada. Então, isso que a Larissa falou, o encaminhamento funciona via sistema de regulação, aí pode ser municipal ou estadual, e que é importante que você avalie de forma adequada e cuide de forma adequada, porque se esse paciente vir a óbito, alguma coisa, depois você não responder por um processo, às vezes, de negligência, porque não olhou o paciente nem cuidou do paciente da forma adequada. É isso mesmo. E assim, municípios muito pequenos, é claro que o EAPA, por exemplo, outro hospital de referência do município, pode chegar a atender o paciente. Então, não precisa de você necessariamente exagerar ou acrescentar alguma informação que não seja verdadeira só para conseguir fazer a IH e PULGOL. A gente tem em outros municípios referência, unidades que podem receber esse paciente de acordo com o perfil. Tem uma pergunta aqui, Fabiano, Dr. João Paulo. Boa noite. No caso de flictinas, nas queimaduras de segundo grau, está indicada a ruptura precoce e tratamento tópico ou podemos aguardar a ruptura espontânea e depois o tratamento? Desculpa a pergunta, mas eu não entendi o que é essa lesão que ele está sem áudio. É o seguinte, a dúvida às vezes é igual, o paciente fez a bolha, eu estouro a bolha ou não estouro? Eu faço alguma coisa ou não faço? Bom, excetuando-se aqueles casos, por exemplo, que eu falei de queimadura química que tem o pó, você pode lavagem com água corrente, lava ali com água corrente, cobre com sulfadiazina e fecha. Deixa para a gente drenar na primeira cirurgia aqui. Por quê? Às vezes, o fato de você drenar aí pode facilitar uma infecção. Então, se você pegar um paciente como esse, faz a medicação para dor, avalia de forma adequada, lava em água corrente, cobre com sulfadiazina, gaze, fecha e encaminha para cá, que a gente vai cuidar dele e aí vai fazer o procedimento nas primeiras 24 horas por aqui. Pessoal, desculpa, eu estava sem áudio. Muito obrigada. Mais alguma pergunta? Se não tiver, a gente vai seguir para o encerramento. Fabiano, queria te agradecer. Muito obrigada pela aula prática. Muito obrigada pelo compartilhamento de sua experiência aí com a gente. Tá bom? Obrigado, eu agradeço. Olha, o Hospital UGOL é um hospital de urgência do Estado que está aberto para atendimento desses pacientes que são vítimas e nós estamos abertos a perguntas, a questionamentos, o que a gente puder fazer para facilitar isso, com certeza é muito benéfico. E um paciente bem encaminhado, você pode ter certeza que você está cuidando dele e está fazendo de tudo para salvar esse indivíduo. E é muito bom que vocês tenham essa consciência que esse paciente, nós precisamos dele, o Estado está ali para recepcionar esse paciente, cuidar ele da melhor forma adequada, para que ele possa ser restabelecido e retornar à sociedade. Muito obrigado pelo convite, doutora Larissa, e nós estamos aqui para servir mesmo, para poder ajudar. Espero que essa aula ajude vocês a atender melhor esse paciente vítima de queimadura. Muito obrigado. Obrigada, Fabiano. Fica com Deus. Boa noite. Boa noite, pessoal. Precisando, procurem aí o Dr. Fabiano. Tchau, tchau. Até a semana que vem.